Hoje é dia de ceia e dia também da gente sentar à mesa com Deus. E é sobre isso que eu quero ministrar. Eu quero trazer aqui uma costura, eu quero enganchar o sermão de semana passada na mensagem da Páscoa da semana retrasada e ministrar para o teu coração a palavra muito forte que o Espírito Santo me deu. Pai querido, é no nome do teu Filho Jesus amado que nós queremos colocar nas tuas mãos as nossas frustrações. Queremos muito ouvir sua voz, queremos muito que o Senhor incendeie o nosso coração, queremos muito que o Senhor abra os nossos olhos, queremos muito entender seus planos. A tua palavra não deixa a gente entortar e tomar uma direção para longe do Senhor. Fica conosco, não deixa a gente tomar o caminho errado. Em nome de Jesus, amém. Amém. A mesa com Deus. A Páscoa termina e a gente tem uma sensação de que, não, agora é só ano que vem. Mas a Páscoa, ela oferece muito mais do que a maior história que a humanidade experimentou. O Filho de Deus, ele é sacrificado numa cruz e ele ressuscita no terceiro dia. Existe uma história pós-Páscoa. Existem experiências pós-Páscoa, e é a partir da ressurreição que eu quero contar com vocês. Eu recebi assim do Senhor um insight que eu preciso transmitir para a igreja a respeito do que acontece depois da ressurreição. Eu quero ir lá para aquele domingo de Páscoa. Naquele mesmo dia, dois daqueles que eram discípulos, mas não eram dos 12 apóstolos, que aqui já eram 11, porque Judas foi se enforcar no sábado. Então aqui já é domingo. Naquele mesmo dia, domingo, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Esses dois homens, eles estão fugindo de Jerusalém. O que acontece aqui é que aquela pequena comunidade cristã que estava estabelecida entre Cafarnaum, uma cidadezinha mais ao norte, e Jerusalém, ela esgota as suas esperanças. Jesus morreu. É domingo, e você hoje, em 2025, sabe que no domingo Jesus já tinha ressuscitado. Você sabe disso, mas ele não sabia. Então, Jesus é julgado na quinta-feira, ele é preso na quinta-feira, ele apanha a noite inteira, de quinta para sexta. No sábado, ele é pregado na cruz, na chamada hora terceira, que é 9 da manhã. O judeu não tinha relógio, eles não tinham Apple Watch, eles não tinham teu Mido, teu G-Shock. Eles contavam as horas a partir do nascer do sol. Então, a hora primeira era o que? Às 7 da manhã, a hora segunda às 8 da manhã e a hora terceira às 9 da manhã. Jesus, então, sentenciado por Pôncio Pilatos, que lava as suas mãos, ele vai para a cruz e morre na hora nona, que é 3 da tarde. Então, Jesus fica ali pendurado naquela madeira, naquela cruz, por 6 horas, até que ele morre. Ele vai dizer: em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E tendo dito isso, ele morreu, ele expirou. Aqui o que acontece, é muito fácil você se situar em Jerusalém, mas muito fácil mesmo. Existem montes, existe uma cadeia de montanhas, que a gente não, aqueles que trabalham com a geografia, né, chama-se Ciro Fenícia. Ela vem descendo até a África, e tem 7 montes, mas você enxerga por quê? Porque eles vêm assim de baixo para cima, né? Você vai olhando lá em cima, o Hermon, o Carmelo, o Monte Tabor, o Monte Gilboa, depois vem o Monte Ebal, o Monte Erezim, Monte das Oliveiras, que é onde a gente está, e atrás da gente o Monte Nebo, na Jordânia. Então, você está aqui no Monte das Oliveiras, você está olhando para lá, você está vendo Jerusalém. Jerusalém é uma cidade quadrada mesmo,
Ela é quadrada, como essa igreja que é quadrada. E lá no fundo tem um lugar chamado Vale do Inom, que eles comparavam ao inferno. Quando falava que o Geena, que o inferno, o lugar onde o fogo não apaga, era um lixão que não pegava fogo. Então, aqueles que eram crucificados, havia uma porta ali, uma porta do lixo, ele era crucificado, e no final do dia não vinha o ML para recolher o corpo, não. Eles pegavam o corpo e jogavam numa vala, e ali que ele ficava. Ele apodrecia, os animais comiam, a carne estragava, enfim, era o fim daquela vida. E é desse jeito que um homem chamado Nicodemos, ele vai com José de Arimateia reclamar o corpo de Jesus. É isso. Então, multimídia, João 9, 19, 38, João 9, 38, é a mesma passagem de Mateus 27, de Lucas 23, João 9, 38, eu quero só ler para que a igreja entenda o que está acontecendo aqui. Então o homem disse, eu falei 9, 19, 38, perdão, aqui Jesus ressuscitou, Jesus foi sepultado no 19. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, ele veio e levou o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos. Lembra de Nicodemos, João 3? Jesus diz para ele, o vento sopra onde quer, se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino de Deus. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado a Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 100 litros de uma mistura de mirra e aloés. Tomando o corpo de Jesus, os dois, preste atenção nisso, o envolveram em faixas de linho, com especiarias de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. Qualquer romano que era morto, ele era romano, pode voltar, ele apodrecia lá na cruz e depois era jogado na vala. Jesus era judeu, e como José de Arimateia era discípulo dele, era rico, ele vai lá, não, eu vou fazer segundo o costume. Então, ele pega Jesus e coloca Jesus dentro de um sepulcro. Aliás, pode voltar, vai o verso seguinte, é um sepulcro que é pertinho do Gólgota, e tem um jardim, pode passar, aí ó, no lugar, volta, 41, no lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. Então, quando você vê o Monte da Caveira, no chamado Jardim do Túmulo, o Monte da Caveira, está aqui, é uma caveira mesmo, a rocha, e é uma rocha natural, ninguém foi lá esculpir uma caveira não, tem o desenho de uma caveira, assim, com aquela dentição mesmo, com os olhos afundados, igualzinho, é o Gólgota, e aqui do ladinho, é o chamado Jardim do Túmulo. Você entra lá, e você toma um susto, gente, porque fica aquela fila, né, e todo mundo entrando dentro daquele buraco, para ver, eu falei, deve ter alguma coisa especial lá dentro, eu quero ver, e eu vou com o meu celular para tirar a foto, e quando eu entro lá, sabe o que eu encontro? Nada! Ele não está mais aqui, ele ressuscitou, está vazio, é vazio. E você, aí quando você olha para trás, tem na porta, assim, tem uma tabuleta, numa porta, você só vê quando você sai, ele não está mais aqui, ele ressuscitou. É dentro desse contexto que as mulheres que vão lá preparar o corpo, colocar perfumes no corpo daquele que tinha sido morto, recebem a palavra do anjo. Isso é Lucas capítulo 24, a partir do verso 5, o anjo diz para elas, olha, o mestre não está mais aqui, por que você procura entre os mortos aquele que vive? Você deu com a cara na porta. Pode voltar. Caminho errado. Naquele mesmo dia, era o dia que eles achavam 3 dias depois da morte de Jesus. Eles não sabiam aqui ainda que Jesus havia ressuscitado. Eles vão caminhando para Emaús. Algumas versões dizem que a distância é de 60 estádios. É isso mesmo, 11 quilômetros. E aí, de repente, saindo da promessa, os olhos deles não percebem quando Deus chega. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou, começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou, sobre o que estão discutindo enquanto caminham?
eles pararam com os olhos entristecidos. Quando a gente está triste, quando a gente está frustrado, quando a gente está decepcionado, quando a gente é contrariado, os olhos da gente se fecham e a gente se concentra na perda. Você não consegue mais ser feliz com nada. Você teve um aborrecimento, e esse aborrecimento, ele decepcionou você. Você está buscando uma vitória, está buscando alcançar algo na sua vida, você tem certeza que você tem razão, que Deus vai te dar, e aqui, o que acontece? Acontece que a tristeza tapa os olhos da gente. A tristeza é capaz de impedir qualquer favor de Deus, ou impedir pelo menos que a gente perceba que Deus está se movendo, que Deus está, a gente passa por dias felizes, a gente fala assim, Deus está me abençoando. Aí você passa por dias difíceis, as pessoas pensam, Deus me abandonou. Eu estava ouvindo aqui, eu tenho ouvido aqui as músicas, né, no Spotify, a gente entra no carro agora, o carro já liga, já conecta o teu celular com o rádio, e aí agora, eu estava ouvindo Gênesis 42, vindo para cá, e eu encontro os irmãos de José, que tinham feito aquela trairagem com José, venderam ele, e para a caravana dos midianitas. José foi parar lá no Egito, foi ser escravo no Egito, e agora, as coisas estão dando errado para eles. Aí aqueles 10 irmãos, porque o Benjamim, 11º, ficou no colo do pai, começam a ver que a vida está dando, a vida está dando errado. A primeira coisa que eles falam, Deus nos abandonou, Deus nos deixou, Deus está nos punindo. Aqui, os olhos da gente ficam fechados, porque a gente começa a lembrar dos erros, das falhas, dos caminhos tortos. Quando você começa a olhar para você e ver que tudo na tua vida está falhando, você começa a pedir perdão, até pela vez que você pisou na grama, era proibido. Não pisa na grama, você foi lá e pisou. Falei, Deus me perdoe, porque eu matei aquela graminha. É isso que está acontecendo com eles. Jesus está do lado deles. A gente pensa que Jesus abandona a gente, mas eles estão indo por um caminho errado. Jerusalém é lá para baixo, e eles estão indo lá para cima. Aqui há um problema. Jesus, ele é morto na sexta-feira, e no sábado, eles não poderiam caminhar mais do que 1 quilômetro. É isso mesmo. Dentro da lei judaica, eles são tão ortodoxos nisso, são tão fechados para isso, que eles acreditam que qualquer coisa que se faz no sábado é pecado. A Bíblia diz, guarda o sábado, trabalharás 6 dias, mas no sábado você vai descansar. Gente, eles não apertam o botão de elevador. Senta no elevador no hotel, chama elevador coché. Você entra, sabe esse ônibus aí, que para em tudo que é lugar? O pessoal chama de cata-mendigo, né? Que ele vai passando, é o parador. Ele para em tudo, gente, ele para em tudo. Eles não botam a mão para apertar o andar, então para no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto. E eles são tão místicos, que lá o número 13 não existe no elevador, porque dá azar. Tem nada a ver com o que vocês estão pensando. Nada a ver. Não venha brasileirar o negócio, não. Eles não podem caminhar mais do que 1 quilômetro. Então, eles estavam presos em Jerusalém, sabendo que o mestre morreu, sabendo que aqueles que eles acreditavam que era o Messias, morreu. E eles ficam lá parados. Aí quando o sol nasce às 6 da manhã, o que eles fazem? Eles vão para Emaús. Acabou a minha esperança, eu vou embora. É isso que acontece. Aí Jesus, que está com ele, os olhos deles não percebem Jesus. A gente, quando está triste, frustrado, a gente não enxerga Deus, não enxerga onde está Deus nesse problema. Você é o único visitante em Jerusalém que não sabe dessas coisas, que ali aconteceram nesses dias. Que coisas, ó Jesus, que coisa, perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré, respondeu ele. Se liga, meu chapa, você não está percebendo o que aconteceu? Você não sabe, você é o único que não sabe que Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, sofreu. Às vezes a gente quer dizer para Deus o que Ele não sabe. Deus, você não sabe o que está acontecendo comigo?
Deus, o Senhor não percebe o que está acontecendo na minha vida? O senhor não consegue olhar para mim? O Senhor que sabe todas as coisas, o Senhor não conseguiu olhar aqui a minha conta bancária, o resultado do meu exame, o problema que eu estou tendo com meu filho, a perseguição que meu chefe está cometendo, a injustiça que estão fazendo comigo? Às vezes a gente tem a ideia de que Deus é um Deus muito distante e que não percebe e que é insensível àquilo que a gente vive. A gente tem o costume de achar que Deus não está percebendo porque Ele está atrapalhado, ou porque Ele está sobrecarregado, ou porque você é só uma pessoa inútil, é mais uma formiguinha nesse planeta que não merece atenção. É desse jeito que a gente olha para Deus, como se Deus fosse incapaz de entrar na vida de uma pessoa para resolver um problema que para ele não é nada, mas para mim é o grande problema. Se liga, Deus. O senhor não está vendo? Essa é a palavra do profeta Abacuque para Deus. Deus, o senhor não está vendo o que está acontecendo? O senhor não está olhando e vendo as injustiças que esse mundo está fazendo? E aí, ele conta que aquele que não podia morrer, morreu. No Brasil, nós temos um provérbio, isso não está na Bíblia, que diz que a esperança é a última que morre. Mas aqui, a última que devia morrer, morreu, que foi a esperança. Ele era um profeta, poderoso em palavras e obras, e diante de Deus e diante de todo mundo. É isso que ele diz. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para serem condenado à morte, a morte da cruz. A sentença capital era uma morte pública. Todo mundo viu que ele morreu. Todo mundo viu que os cravos entraram em suas mãos, os cravos entraram no seu calcanhar. Todo mundo viu ele gritar na cruz: Senhor, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Todo mundo ouviu ele gritar: Eli, Eli, lama sabactani, Deus meu, por que me abandonaste? Todo mundo viu ele conversar com o ladrão da cruz, aquele criminoso, e dizer: ainda hoje estarás comigo no paraíso, até que por fim ele é furado por uma lança romana, do seu lado sai água e sangue, e acabou. Todo mundo viu. Você não sabe o que aconteceu? Um homem poderoso, nós depositamos toda a nossa expectativa e esperança nele, as nossas forças estavam nele. Os chefes dos sacerdotes, as nossas autoridades, entregaram para ser condenado à morte, e o crucificaram, e nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E vou dizer mais, hoje é o terceiro dia que tudo isso aconteceu. Nós já estamos nessa tristeza há 3 dias. O problema da gente é que a gente espera que Deus vai fazer diferente. Eu esperava que Deus ia fazer diferente, pastor. Eu não podia chegar nessa altura da minha vida e estar na situação que eu estou. Eu não podia chegar no momento que eu estou nessa vida. A minha esperança, pastor, é que eu já tivesse resolvido os meus problemas. A minha esperança é que essa dor já tivesse passado. A minha esperança é que essa enfermidade já fosse curada. A minha esperança era que o meu problema profissional, afetivo, emocional, tivesse sido resolvido. Essa era a minha esperança, e a minha esperança morreu. A minha esperança foi sepultada. A gente acha que Deus não vê, e Deus está do lado da gente. No dia bom, Jesus estava lá, e no dia ruim, só que a gente não consegue perceber, porque os olhos ficam fechados, porque a nossa frustração é maior do que a nossa esperança. No Salmo 139, a Bíblia diz: tu me sondas e me conheces. Eu vou traduzir para vocês: tu me investigas, tu pegas uma lente de aumento e me repara em detalhes. Sondar é olhar, passar você num raio-x.
passar você num exame que nada vai escapar aos olhos de Deus. Tu conheces o meu deitar, o meu levantar. Tu conheces a palavra que sai da minha boca antes de eu dizer. Quando eu era um bebezinho, não. Quando eu era um embrião, no ventre da minha mãe, todos os meus dias já estavam contados no teu livro. O Senhor me teceu como uma costureira, a minha pele foi costurada dentro da barriga da minha mãe, os meus músculos, as minhas cartilagens, os meus ossos cresceram, ninguém viu o que estava acontecendo dentro da barriga da mamãe, o Senhor viu. Deus, Ele vê, Ele percebe, Ele sabe, Ele escolhe a cor do cabelo, Ele escolhe a cor dos olhos. Eu sei que a genética, eu já estudei, vai combinar um monte de cálculos para a gente ser do jeito que a gente é, mas Ele já sabia, Ele já conhecia, Ele já escolheu. Paulo diz que ele foi escolhido no ventre da mãe dele. É isso que Gálatas capítulo 3 diz: Deus me escolheu no ventre da minha mãe para eu ser profeta, para eu ser apóstolo aos gentios. Jeremias, Deus diz: olha, não digas que você é fraco, porque eu te escolhi no ventre da tua mãe, para que você profetize as nações. Então Deus, Ele não perdeu o controle, mas a gente acha que Deus tem que fazer do jeito da gente. Eu esperava que Deus fosse fazer diferente, eu esperava que Deus fosse fazer mais rápido. É tão fácil Deus resolver as coisas, é tão fácil. Eu estava conversando com o pastor Larry Titus, que esteve com a gente há 2 semanas atrás. Fui gravar com ele um podcast, e ele contando para mim as dificuldades. Ele, um senhor de 80 anos, e ele contou que ele foi de uma maneira muito cruel. Estava no ministério, o ministério dele local em Dallas. Foi dali que o pastor Arthur e a pastora Francisca conheceram o ministério, entre outras coisas. E ele conta que um pastor do ministério dele roubou na época 3 milhões de dólares. Agora pensa isso, pensa esse valor aí, há uns 30 anos atrás, pensa. A polícia foi em cima dele, foi acusado de desvio de recursos, a convenção caiu matando em cima dele, o rebanho não entendeu, até ele explicar o que tinha acontecido, e que aquele homem criminoso, aquele homem ganancioso, tinha levado os recursos, desviado os recursos da igreja, a vida dele já estava destruída. Ele falou: pastor, eu pensei que minha vida tinha acabado. Ele entrou num processo depressivo, e você não sabe o que é depressão. A depressão é uma das formas mais duras de você enfrentar a vida. A depressão é uma força maior que você pode carregar. Ele acabou o ministério dele. Foi aí que a Dev Titus começou o ministério sentado à mesa. É o que a gente está falando hoje, sobre sentar à mesa com Deus. E ele falou para mim o seguinte: se o grão, você pega o grão do feijão, você compra feijão fradinho, feijão preto, feijão carioquinha, está lá o grão. Se o grão caindo na terra não morrer, aí ele falou: Lobo, a gente precisa ser sepultado, a gente precisa jogar terra em cima da gente. As pessoas quiseram me matar. O interessante é que a gente é o que a gente é depois da gente levantar da terra. Quantas vezes tentaram te destruir, te acabar com a sua vida, dizer para você que você não prestava mais, que não era você. A capacidade que o ser humano tem de fazer maldade é um negócio louco, doido. As pessoas de fato se dividem em times, em partidos, e querem que o outro morra. E ele conta como é que Deus transformou aquele ministério local de Dallas no ministério global.
Ele estava saindo daqui, não, pastor, eu saio daqui, aí vou pregar no Chile, do Chile volto para os Estados Unidos, depois eu vou para a África do Sul, depois eu vou para Angola, de Angola eu vou para o Camboja. O ministério daquele homem, ele só nasce depois de quase morrer. Então a gente fica esperando que Deus faça do jeito da gente. A gente fica esperando, Deus, eu tenho um caminho aqui que é mais fácil. Deus me ouve, Deus. Será que o Senhor não está vendo? Eu estou entregando para o Senhor um plano muito fácil. O plano de Deus, os planos do Senhor, eles são mais altos do que os nossos planos. Quando você acha que a última esperança morreu, ela pode até morrer, mas depois Deus vai ressuscitar, e é isso que vai acontecer. Ele aqui começa a compartilhar suas dores. Havia mulheres, algumas das mulheres entre nós, nos deram um susto hoje, fiquei assustado. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro, e não acharam o corpo dele, voltaram e nos contaram que tinham uma visão de anjo, tinham tido uma visão de anjo, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram. Você sabe, é João e Pedro, eles vão correndo, João chega no sepulcro, não entra, mas Pedro entra. E o que Pedro viu? Pedro viu a mesma coisa que eu vi, nada, porque ele não está mais aqui, porque ele vive. Porque você procura entre os mortos aquele que vive. Essas mulheres tinham chegado lá. Em Mateus 28, eu vou apelar para Mateus 28, para contar aquilo que Mateus diz e Lucas não diz, depois do sábado, ou seja, no domingo. A Bíblia podia ser mais simples, né? Depois do sábado, no primeiro dia da semana, Maria Madalena, a outra Maria, foram ver o sepulcro. Tem mais uma terceira que estava com ela. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois o anjo do Senhor desceu do céu, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e sentou sobre ela. Mas não, o anjo chegou, peraí, deixa, e senta. Por que Deus tira a pedra? Ele não tirou a pedra para Jesus sair. Jesus já tinha saído há muito tempo. Ele tirou a pedra para as mulheres poderem entrar e testemunhar. E as mulheres chegam lá, o anjo tira a pedra, elas entram e não viram nada. Esse foi o susto. O susto foi a notícia de que Jesus ressuscitou, mas ninguém consegue acreditar. Ninguém dá, não é possível. Mesmo Jesus tendo dito, mesmo Jesus tendo falado, mesmo Jesus tendo anunciado, olha, importa que o Filho do Homem seja entregue às autoridades, que ele sofra, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Derrubar esse templo em 3 dias, eu o reerguerei, o reconstruirei. E aí os discípulos continuam boiando o tempo todo. Mas aí, Jesus vai tentar explicar. Mamãe, Dorinha, deixa que vocês viram na foto, ela às vezes falava para mim assim, eu vou explicar para vocês em bom português. Alguém já te explicou de uma maneira assim, bem explicadinha? Aqui Jesus vai explicar de uma maneira que os intelectuais, os filósofos, os sábios, que não estão entendendo, agora vão entender. E ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer? Você vê que fé e inteligência são 2 coisas diferentes. Tem muita gente inteligente que não alcança porque não tem fé. Tem gente, quantas vezes você ouviu que Jesus morreu, ressuscitou, que subiu aos céus? Isso não funciona para nada na tua vida. É só uma intelectualidade. Não sei, conheço Jesus? Conheço. Legal, deixa eu dar um like aí. Mas ele não entende o que a fé nisso vai mudar a vida dele. Como vocês custam a entender e demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não deviam quis sofrer essas coisas para entrar na sua glória. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Eu vou explicar o que a Bíblia fala de mim. Aí ele abre Gênesis 3,15, ele diz, a semente da mulher, você vai morder o calcanhar, você vai ferir o calcanhar, mas ela vai esmagar a tua cabeça. A ressurreição é contada nos Salmos. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Aquele que se diminuiu, o Deus, agora vai voltar para a glória. Então, ele está contando que o céu,
que a criação se rasga, se aumenta. Levantem as portas das suas, não vai dar para passar, porque o Rei da Glória vai passar. É disso que ele está falando. Ele está contando, Isaías, a virgem conceberá, dará luz a um filho, seu nome será maravilhoso, conselheiro, pai da eternidade, príncipe da paz, e tu, Belém, Efrata, de maneira nenhuma é das menores da tribo de Israel, porque de ti nascerá o Messias. Ele começa a contar, mas eles não entenderam ainda, e eles não percebem que é Jesus. Você não pode pregar para inteligente. Eu não prego para gente inteligente. A mensagem que funciona é a mensagem que é pregada ao coração. Porque o inteligente tem coração, e aquele que é falto de inteligência também tem. O rico tem coração e o pobre também tem. Coração todo mundo tem. E aí eles vão insistir com Jesus, ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo. Jesus fez como que ia adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois noite já vem, o dia já está quase finando. Então ele entrou para ficar com eles. Eles vão dizer para Jesus: fica, por favor, fica, o dia está acabando, já está ficando de tarde, vai escurecer, fica com a gente hoje aqui. Aí Jesus: está bom, vou ficar. Essa insistência é a mesma insistência da semana passada. Você lembra de semana passada? Jairo vai lá no porto, ele sai do lado da cidade, sai da sinagoga, sai do lugar importante, sai do lugar santo, ele vai lá no meio dos pecadores para pegar Jesus, para implorar Jesus, implorando-lhe que fosse a sua casa. Ele traz Jesus. Existe uma repetição para deixar claro. No Novo Testamento não há nenhum milagre que acontece no templo. Pode procurar. Tem milagre na sinagoga? Sinagoga tem. Sinagoga de Cafarnaum, lembra? Aquele homem endemoniado da sinagoga de Cafarnaum, você lembra? Aquela mulher encurvada, possessa de um espírito de enfermidade, na sinagoga, lembra dela? Tem no tanque de Betesda. O tanque de Betesda, aqui está o Getsemane, o tanque de Betesda está aqui, ó, na cara do gol. Você entra na porta dos leões, está aqui, ó. Mas no templo, não existe milagre. O milagre em si existe quando uma pessoa se senta à mesa com Jesus, quando uma pessoa traz Jesus para dentro de casa, para dentro da intimidade dele, e aí os olhos dele se abrem, quando estava à mesa com eles, tomou o pão e deu graças, partiu e deu a eles, então os olhos deles foram abertos, e o reconheceram. As pessoas não reconhecem Jesus por aquilo que você fala, mas pela vida que você leva. Acredite nisso. A melhor maneira de você levar alguém para Jesus é partindo o pão, é vivendo a tua vida com graça, com santidade. Enquanto Jesus é melhor professor do que qualquer um, ele está lá explicando para a gente que é crente. Ele não está explicando para um ateu, gente. Ele está explicando para um discípulo. Eram 2 discípulos, 2 que conheciam as Escrituras. E Jesus vem caminhando 11 quilômetros. Gente, isso aí mochilado, e eu fiz marcha mochilado, com um fuzil nas costas, com um capacete da ONU. Gente, dá mais ou menos 3 horas e meia, contando o alto horário. Jesus está ali com eles, caminhando há 3 horas e meia. Eles não perceberam que era Jesus. Até que Jesus entra em casa, por insistência deles, e parte o pão. É dentro de casa que o milagre acontece. As revelações acontecem dentro de casa. O discernimento, ele só enxerga quando a religiosidade sai. Esses homens, eles não eram, pessoal, esses homens eram tapados. Não era, não. Ele estava aqui com as placas coladas. Não é possível, quando é que não vê? A gente que está de fora está vendo que é Jesus. E a Bíblia está dizendo que é Jesus. Mas a cegueira espiritual impede você perceber que Jesus nunca saiu de perto de você, e nunca vai sair.
Aqueles homens estavam indo para o caminho errado. Jesus disse: fiquem em Jerusalém, até que vocês recebam da promessa do Pai. Ele falou assim: não, a esperança morreu, eu vou embora. E aí algo acontece dentro deles. A Bíblia chama de arder em chamas o coração. Perguntaram um ao outro: não estava ardendo nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho, expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Eles voltaram para a promessa. Para a gente encerrar, não abandone a promessa. As pessoas vão fazer você desistir delas. Os planos de Deus, eles podem desencaixar daquilo que é teu plano. A gente prefere uma vida muito mais suavizada. A gente prefere um caminho que é menos íngreme. A gente prefere descer ladeira abaixo do que subir o morro acima. A gente prefere ir de carro do que ir a pé. A gente prefere viver sem doença do que experimentar milagre. Eu fui curado. A gente não quer viver aquilo que Deus quer ensinar. Existem, aqui vai nascer uma nova comunidade. Esses discípulos, eles já estavam desistindo. Ele já havia desintegrado. Pedro foi chorar amargamente, falou: acabou. Pedro voltou a pescar. Mas aí um anjo fala para Madalena, Maria Madalena: vai lá, avisa Pedro, capítulo 19 do livro de Lucas, avisa, de João, capítulo 19 de João, vai lá e avisa Pedro e os discípulos, para encontrarem comigo na praia. Pedro está pescando, aí Jesus aparece na praia e ninguém reconhece. Jesus pergunta: pegaram alguma coisa? Eles: não. Joga a rede do lado direito. Quando eles jogam a rede, que eles puxam os peixes, aí um fala para o outro: é Jesus. Eu já vi, ele repetiu isso. É a repetição da fé. E aí Pedro vem nadando. É aquela famosa restauração de Pedro, quando Deus pergunta para ele: você me ama? Então cuida dos meus cordeirinhos. Aqui eles lembraram ao partir do pão, 2 capítulos anteriores. Na noite em que foi traído, Jesus tomou o pão. É o mesmo evangelho de Lucas. Deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: este é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. A gente vai celebrar a ceia. Eu quero dizer algo para você. Deus não tem mais nenhum problema com o seu pecado. O problema com o seu pecado foi resolvido. A cédula que constava de ordenanças que nos era contrária foi colocada na cruz. E tendo despojado principados e potestades, os envergonhou, triunfando sobre eles na cruz. Colossenses 2:14-16. O problema do teu pecado, o problema do teu passado, o problema do teu tropeço, o problema da tua desobediência, o problema da tua rebelião foi resolvido. Agora o teu problema é arrependimento. A tua parte agora é o seguinte: fé para crer e arrependimento dos pecados. É isso que Hebreus 6:1 diz: é o arrependimento das obras que levam à morte. O problema todo é você insistir. Gente, é tempo. Ontem nós recebemos mais 108 membros na imersão. Um monte de gente perdida que se arrependeu e foi batizado aqui. Tem um monte de gente ouvindo no caminho de Emaús. Jesus está explicando. E aquela fé nunca acontece. Está na hora de você ser batizado. A ceia não é um momento para perfeitos. Você acha de verdade que
que alguém aqui é perfeito? Você acha de verdade que eu sou perfeito? Gente, se a ceia fosse para gente perfeita, eu ia falar assim: tchau, pode ir embora, que eu vou servir a ceia aqui para anjo. Porque gente não é perfeito. É por isso que a gente precisa de Jesus, porque a gente se arrepende. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, pensa numa igreja que era carregada de... Gente, vamos falar, aquela igreja de Corinto foi uma igreja que deu trabalho, gente. Uma igreja pentecostal, o povo falando em língua até no teto da igreja. Tinha profecia, tinha revelação, tinha conhecimento, tinha reteté, tinha pula-pula, tinha fogo do céu. Gente, pensa uma igreja. Gente, mas eles estavam pecando, cada pecado vergonhoso, que nem pode nominar. Tinha gente expulsa da igreja, por causa de pecado. Aí ele fala o seguinte: cada um, pois, examine-se a si mesmo, então toma do cálice, então coma do pão e beba do cálice. A ceia é a esperança que a gente tem de Jesus voltar, é memorial mesmo. A ceia, a gente podia até fazer mais vezes a ceia. Sem brincadeira, a gente faz uma vez por mês, a gente podia fazer ela todo domingo, para a gente não se esquecer. Façam isso todas as vezes que vos reunides em memória de mim. Por quê? Porque eu vou voltar para te buscar. A gente tem que se lembrar. Você falhou, lembre, você pegou o caminho errado. Vocês estavam indo para onde? Para longe? Porque tem gente que vai para longe de Deus. Minha esperança acabou, eu vou embora. Eu briguei, eu me aborreci, a liderança eu não aceitou a minha ideia. Então eu vou embora. A gente não tem vontade de chutar o balde? Tem ou não tem? Tem ou não tem, igreja? Tem vontade. A gente não tem vontade de falar assim: vou desistir. A gente não acha que Deus errou? Mas Deus, por que você fez isso? Podia ter ligado para mim e perguntado: como é que eu faço? Os planos dele são maiores do que os nossos. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Hoje é dia de partir o pão. Eu queria muito, nesse partir do pão, orar para que teus olhos se abrissem. Você tem recebido testemunho dentro da tua casa. Você tem gente crente dentro da tua casa. Você continua insistindo a achar que teu pecado não tem perdão. O nome disso é orgulho, hein? O orgulhoso diz: Deus perdoa todo mundo. Eu não. Existe perdão para todo pecado. Foi para isso que Jesus foi para a cruz. Nós temos uma canção. Feche seus olhos. Você quer ver o Senhor? Você quer que teus olhos se abram? Levante sua mão e diga: eu quero ver. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Você que pegou um caminho distante do Senhor e quer voltar para Deus, onde você está, levante sua mão. Só isso. Deus abençoe, queridos. Deus abençoe. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe. Pode bater sua mão. Você que se decepcionou, se frustrou, não consegue mais enxergar nada. Não consigo enxergar Deus nessa história aí. Mas eu quero ver o Senhor. Quero que meu coração arda de novo de amor. Quero que Ele pegue fogo. Quero incêndio no meu coração. Se você quer isso, levante sua mão. Deus abençoe cada um de vocês. Nós vamos cantar uma canção. E eu quero convidar vocês que levantaram as mãos, que vocês venham aqui para a gente orar juntos. Amém? Pergunta aí quem está do seu lado. Pergunta para ele assim. Olha para ele. Fala assim: vamos lá na frente comigo. Vamos? Pergunta para ele. Pergunta para ela aí. Pergunta. Pergunta, Edu. Pergunta, pastor. Vamos? Então venha. Sai do seu lugar. Vem aqui à frente. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, em um lugar de honra. Nós arrumamos a casa.
observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Feche seus olhos. Hoje, Pai querido, nós escolhemos sentar à mesa com o Senhor. Decidimos assim. Decidimos insistir em partir o pão com o Senhor. Insistimos em te trazer para dentro de casa, a não ser crente só de domingo. Nós insistimos em viver uma vida repleta da tua presença. Decidimos não ignorar a tua presença. Decidimos enxergar o Senhor no nosso caminho. Decidimos viver não olhando para a decepção, não olhando para a frustração e nem para o medo. Decidimos crer no Senhor, não apenas nas histórias que nos contam, mas na comunhão que temos com o teu Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, o Senhor não deixou a gente órfão, o Senhor não deixou a gente abandonado, o Senhor não deixou a gente e foi embora. O teu Espírito está aqui, Senhor. O teu Espírito tem soprado no meio da tua igreja. Mas hoje, Pai, nós escolhemos caminhar com o Senhor para sempre, voltar para Jerusalém, sair do lugar distante, voltar do lugar distante, reconhecer que a palavra que arde no coração é uma palavra que vem do céu e ela é eterna. Pai, nós reconhecemos que o Senhor enviou seu Filho para nos salvar. Te pedimos hoje, abre os nossos olhos, Senhor Deus, abre os olhos dos teus filhos, para que eles vejam o Senhor. Abre os olhos para que eles vejam. Tira todo impedimento, toda cegueira, tira todo glaucoma espiritual, tira toda escama espiritual, Senhor Deus, para que teus filhos vejam o Senhor. Tira os olhos deles da desgraça, tira os olhos deles do sofrimento, faz eles enxergarem o Senhor. Pai, nós queremos hoje, ao partir do pão, enxergar o Senhor. Eu abençoo teus filhos e tuas filhas, eu os abençoo em nome de Jesus, amém, amém.